Boa noite, irmãos. Hoje vamos prosseguir com a leitura do livro O Filho de Deus, do irmão John Bellet. Tem um microfone ligado aí. Da irmã Rita. Boa noite, irmã Rita. O Filho de Deus, do irmão John Bellet. E vamos iniciar hoje o capítulo 5, que tem o seguinte versículo base. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Hebreus capítulo 2, verso 8. No início do Evangelho de Lucas, ficamos impressionados com a expressão profunda e vivida da intimidade entre o céu e a terra que é encontrada e percebida a ver ali. São a necessidade e a fraqueza do homem que abrem a porta celestial. Mais uma vez aberta, ela fica totalmente aberta. Zacarias e Isabel eram ambos justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todas as ordenanças e mandamentos do Senhor. Eles eram da família sacerdotal, a semente de Arão. Mas não foi a sua justiça que lhes abriu o céu, mas sim as suas necessidades e fraquezas. Isabel era estéril, e ambos já tinham idade avançada. E seu ponto de verdadeira bênção estava ali. Estava em sua tristeza e fraqueza. Pois para a esposa estéril e para o marido sem filhos, Gabriel vem com uma palavra de promessa do céu. Mas, como dissemos, a porta do céu, uma vez aberta, está assim completamente aberta. Os anjos estão todos ativos e em regozijo. E não importa se é o templo na cidade real e santa, ou uma aldeia distante na desprezada Galileia. Gabriel, com igual prontidão, visita e ambos. A glória de Deus, assim como as hostes de anjos, enche também os campos de Belém. O Espírito Santo, em sua luz e poder divinos, enche seus vasos eleitos, e o próprio Filho assume carne. O céu e a terra estão muito próximos um do outro. A atividade e regozijo que começaram no alto são sentidos e respondidos na cena aqui abaixo. Os pastores, as mulheres favorecidas, o sacerdote idoso e a criança ainda no ventre partilham o santo entusiasmo do momento. E os santos que aguardavam saem da condição de expectativa. Se algum irmão em comunhão quiser comentar no momento da leitura, pode interromper à vontade, tá? Não conheço nenhuma escritura melhor do que Lucas capítulos 1 e 2 neste caráter. Foi como no momento, num piscar de olhos, mais uma transição abençoada foi realizada. O céu desce para saudar nossa alma. A terra aprende e aprende pela boca dessas maravilhosas testemunhas que a porta do céu foi realmente escancarada para ela. E a intimidade era profunda, pois os serviços e as graças eram preciosos. O anjo chama Zacarias e Maria pelos seus nomes e fala-lhes também de Isabel pelo nome. Uma linguagem ou estilo que permite ao coração saber imediatamente o seu significado. Poderíamos louvar ao Senhor por isso, e deveríamos fazê-lo se um pouco mais simplesmente e com um pouco mais de fé caminhássemos no sentido da proximidade e da realidade do céu. E aqui no texto, nesse parágrafo, tem as palavras proximidade e realidade estão destacadas aí para chamar nossa atenção, né? Proximidade e realidade do céu.
Jacó e Estevão, cada um em sua época e de maneira semelhante, tiveram o céu aberto para eles e também foram dados a conhecer seu próprio interesse pessoal nele. Uma escada foi colocada à vista de Jacó, e quando o topo dela entrou no céu, o pé dela repousava exatamente no local onde ele estava deitado. Era um lugar insignificante e desonrado. O testemunho também, o testemunho também de seu erro, bem como de sua miséria. Mas a escada o admitiu, e a voz do Senhor, que estava em sua glória, acima dela, falou a Jacó de bênção, de segurança, de direção e de herança. Estevão, da mesma forma, viu o céu aberto e a glória lá. Mas o Filho do Homem estava em pé à direita de Deus. E isto disse ao Marte, assim como a escada disse ao patriarca, que ele e as suas circunstâncias, naquele exato momento, eram o pensamento e o objeto do céu. Assim foi, da mesma forma, nestes dias distantes de Jacó e Estevão, distantes um do outro e também distantes de nós. Mas o tempo não faz diferença. A fé vê estes mesmos céus abertos agora e aprende também, como os de antigamente, que eles são os nossos, que eles são nossos. Aprende que existem ligações entre eles e as nossas circunstâncias. Aos olhos da fé, existe uma escada. O céu está aberto diante dela. E o Cristo Jesus, homem, é visto ali, o mediador da nova aliança, o sumo sacerdote, o advogado junto ao Pai, aquele que tem empatia, o precursor também nesses lugares de glória. Jesus subiu e a ação presente nos céus, para onde ele foi, é conhecida pela fé como sendo toda para nós. Nossa necessidade, assim como nossa tristeza, está ali em lembrança. Os sofrimentos de Jacó foram os de um penitente, os de Estevão foram os de um Marte. Mas o céu era o céu de Jacó e também de Estevão. Mas, embora seja assim, isso não é tudo. A fé conhece outro segredo ou mistério no céu. Ela sabe que se o Senhor tomou, como certamente tomou, seu assento ali, nesses caracteres de graça para nós, ele também o tomou como aquele a quem o homem desprezou e o mundo rejeitou. Isto está igualmente entre as apreensões que a fé tem dos céus, onde o Senhor Jesus, o Filho de Deus, está agora assentado. O Senhor Jesus morreu sob as mãos de Deus. Sua alma foi feita uma oferta pelo pecado. Ao Senhor agradou o moê-lo. Isso está em Isaías, capítulo 53, verso 10. E ele ressuscitou como aquele que assim morreu. Sua ressurreição testemunhando a aceitação do sacrifício. E ele subiu aos céus também no mesmo caráter, para ali cumprir o propósito da graça de Deus em tal morte e tal ressurreição. Mas o Senhor Jesus também morreu sob as mãos do homem, isto é, a perversa mão do homem estava naquela morte.
assim como e tão certamente quanto estava a graça infinita de Deus. Ele foi recusado pelos lavradores, odiado pelo mundo, expulso, crucificado e morto. Este é outro caráter de sua morte. E sua ressurreição e ascensão foram também nesse caráter. Partes ou estágios na história daquele a quem o mundo rejeitou. Sua ressurreição, consequentemente, assegura o julgamento do mundo, e sua ascensão levando-o à expectativa de um dia em que seus inimigos serão colocados por escabelo de seus pés, como está em Hebreus, capítulo 10, verso 13. Essa parte, irmãos, faz refletir sobre a, os dois termos, né, bíblicos que conhecemos, que é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, que é o exemplo que eu sempre lembro, que é sobre o trilho do trem, que são divididas em duas partes ali, mas o trem fica por meio, em cima dessas duas partes, e essas duas partes vão levando para o mesmo caminho. Então, há uma união entre essas duas coisas que é essa união que leva, né, como foi dado no exemplo, o trem para um mesmo lugar. Quando a gente leva isso, trazendo esse exemplo nas questões de Deus, a gente pode pensar nessa figura quando a gente pensa sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, como os dois andam juntos, embora a gente não tem capacidade de entender por completo essa soberania de Deus, porque é uma coisa que compete somente a Deus. Como tem uma passagem que fala disso em Romanos, deixa eu ver se é Romanos 11. Se algum irmão lembrar dessa passagem, é a passagem quando o apóstolo Paulo começa a falar da soberania de Deus, e ele traz alguns questionamentos que as pessoas podem fazer a Deus acerca de sua soberania. E aí a Escritura deixa bem claro como é o posicionamento de Deus acerca sobre esses questionamentos que o ser humano faz. É Romanos 9, Ah, Michel. é. Ótimo. Obrigado, irmão. Romanos 9, irmão. A gente pode ver a partir do. Vamos lá no verso 19. Não, vamos do 16, né? Para a gente ver todo o contexto. 16. 15, perdão, 15. Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, ou me dirás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? No caso, é uma pessoa questionando a soberania de Deus. Por exemplo, por que Deus se queixa então?
porquanto quem resiste à sua vontade? No caso, essa pessoa citando sobre a pessoa rebelde. E aí chega a resposta a partir do verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Mas um adendo aqui, é interessante que não fala que foi preparados por Deus para a perdição. Porque o que levou o ser humano à perdição foi o pecado, que aí cada um é responsável por isso, e os seus atos demonstram isso, né? Mas não fala aí que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aí sim é uma obra de Deus, né? Os quais somos nós, aí a gente já é incluído, né, nessa questão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pronto, eu trouxe essa passagem aqui, só para a gente perceber como é que Deus ele quer que seja o nosso pensamento acerca de sua soberania, que é: aproveite aquilo que sabe, que já sabe, principalmente sobre o Evangelho da Graça e toda a verdade da igreja, e tudo que foi nos revelado para a vida e a piedade, né, como diz lá na Epístola de Pedro, e a gente desfrute disso. O ponto que a gente, inclusive, precisa no exercitar é o que compete à nossa responsabilidade. Aí sim, como fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Vamos ver esse versículo, é sempre bom. Eu não gosto de ficar falando de mente, não, porque com certeza eu vou errar tudo. A partir do versículo que fala: o Senhor conhece os que são seus. Verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nesse versículo, a gente vê aí a união da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quando diz que o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, que o Senhor conhece os que são seus, é a soberania de Deus. Nisso aí a gente não toca, não mexe, a gente só aproveita, porque a gente sabe que nós estamos incluídos nesse conhecidos que Deus está citando, que o Senhor está citando aqui. E quando diz, depois dessa vírgula, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade, aí é o que compete à nossa responsabilidade. E ao mesmo tempo que a gente exercita essa responsabilidade, a gente também joga tudo isso para a soberania de Deus, porque há várias passagens que mostram que o que nos faz mover, o que nos faz viver para Deus, é a sua soberania sobre nós, porque é uma força, é uma vontade que não é nossa própria, mas é Deus que vai trabalhando também nisso na gente. Então, olha só, há essa união. Pode ser que há irmãos que não conseguem compreender isso direito, mas o não compreender não significa que isso não seja verdade. Muitas vezes a gente só tem que aceitar mesmo e seguir nessa alegria, né? Sabendo que Deus sabe tudo e que Ele é soberano. É mais do que a gente possa imaginar ou aprender. Então, tudo isso, irmãos, é para a gente voltar lá para o texto, quando fala desse assunto da morte do Senhor Jesus Cristo, quando diz que a gente sabe lá no Evangelho de João que o Senhor Jesus, ele entregou a sua própria vida. Nenhum ser humano seria capaz de tirar a vida do Senhor Jesus. Ora, que ser humano seria capaz
tirar a vida do próprio Deus? Ninguém. Porque, lembrando, o Senhor é soberano. Então, ele entregou o seu próprio Espírito, né, o Senhor Jesus, a Deus Pai, e assim aconteceu, então, a sua morte física. Mas, lembrando, isso é quando a gente se trata sobre a soberania de Deus. É algo que compete somente a Deus a fazer isso. Mas quando a gente a gente vê, inclusive dos discursos de Pedro e demais passagens bíblicas, a gente vê o quanto que os judeus carregam uma culpa, no geral, pela morte do Senhor Jesus. Porque quando se trata no aspecto da responsabilidade do homem, olha aí a outra parte do trilho do trem, eles foram culpados da morte do Senhor Jesus. Tanto é que a passagem que diz que mataram o Senhor. Mas quando vê lá que mataram, é no sentido da responsabilidade do homem, porque, como o texto fala aí, ó, que o Senhor Jesus ele foi recusado pelos lavradores, odiado pelo mundo, expulso, crucificado e morto. Então, quando diz que o Senhor foi crucificado e morto, é nesse aspecto da responsabilidade do homem que, no geral, crucificou o Senhor. Por isso que o ser humano também tem essa culpa. Não é somente a culpa dos seus atos, naqueles aspectos de pecados que, inclusive, tem lá em Romanos 1 e 2, que é contra o seu próprio corpo, né, a questão da imoralidade, contra o próximo, que a gente pode citar, por exemplo, o homicídio e demais crimes contra o próximo, mas tem esse pecado que é abundante, que é matar o próprio Senhor Jesus, matar o próprio Messias. E os judeus, principalmente, carregam essa culpa. Tanto é que, se a gente vê lá em Atos 2, a gente percebe como que o formato para a divulgação do Evangelho da Graça para os judeus, eles foram diferentes, né? Primeiro tiveram que se batizar, depois, né, crer, se batizar, para depois receber o Espírito Santo. Porque eles precisavam ter essa prática, porque a culpa que eles carregaram por ter matado o Senhor foi muito grave. Então foi necessário eles se batizarem primeiro para depois receberem o Espírito Santo, claro, nas pessoas, nesses judeus que creram no Evangelho da Graça. Então, no sentido da responsabilidade, o mundo carrega essa culpa por ter matado o Senhor. E esse texto aqui, trazendo essa questão do Senhor Jesus no céu e mostrando para nós o quanto que o céu ele está próximo da gente e também é uma realidade para nós, diante de todos os caráteres que o Senhor Jesus tem, ele traz esse caráter também de uma justiça que precisa ser praticada com base na sua morte. Porque no sentido da responsabilidade, contas precisam ser pagas. O Senhor ele precisa agir com justiça contra os inimigos dele. Então, essa conta ainda não está paga, né? Entre aspas. Essa atitude precisa se ter. E a gente sabe que o Senhor Jesus ele está no céu nesse momento, mas ações precisam ser feitas para se cumprir a sua palavra. Entre elas, ele reinar sobre o mundo, já que ele comprou o mundo, né, por meio do seu sacrifício. Só que ele ainda não tomou posse. Por isso que entra aquele assunto do reino dos céus. É um reino em que o reino já acontece, inclusive a gente faz parte desse reino, mas o Senhor Jesus ele ainda não é um rei visto publicamente. Então ele está oculto nesse momento, embora ele já seja rei e dono dessa propriedade que é o mundo que ele já comprou. Embora ele já comprou, ele ainda não tomou posse. Então é como se fosse uma pessoa que comprou uma mansão, a mansão está lá toda, né? A mansão está lá no mesmo lugar, só que a vizinhança passa e não vê o dono. Aí as pessoas comentam, o dono é fulano de tal, mas ele vai chegar para morar aqui ainda. Então é como se fosse isso a situação do Senhor Jesus para com esse mundo. Então isso ainda vai se cumprir em breve. Então, nesse mesmo aspecto, o que o texto está trazendo aqui é um caráter que o céu tem
que é dessa justiça que precisa ser cumprida, porque quando o Senhor ele ressuscitou e ascendeu ao céu, ele ainda traz, ele leva consigo esse aspecto da responsabilidade do homem por ele ter morrido por culpa da crueldade do homem. Então tem esse aspecto também. Só que aí, quando a gente pensa nesse aspecto da morte do Senhor, na soberania de Deus, a gente vê que já foi um plano, né? Foi um plano. Já estava tudo certo que isso iria acontecer. A gente vê, inclusive, nas profecias de Isaías 51, por exemplo, né, que o Senhor seria morto, que ele levaria o pecado de muitos. Isso já estava escrito. Mas lembrando, isso compete à soberania de Deus. Mas isso não apaga, não diminui a responsabilidade do homem e da justiça que precisa ser feita por causa dessa falta, né, da boa responsabilidade perante as coisas de Deus. Por isso que o melhor exemplo que eu acho nessa situação é pensar no trilho do trem. Se o irmão tiver um outro exemplo assim para ajudar a ilustrar, vai ser bom. Mas é isso, irmãos. Para terminar minha fala aqui, quando se fala dessa glória conquistada pelo Senhor Jesus por causa da sua morte, ressurreição e ascensão, me lembrou o termo lá em definições doutrinais, vou até pesquisar aqui e passar o link aí para os irmãos, que tem um termo no definições doutrinais que é glória. Glória é um termo interessante que vai falar, inclusive, sobre as glórias do Senhor Jesus Cristo. Eu passei o link aí no chat. Que as glórias do Senhor são divididas em dois aspectos: as glórias intrínsecas e as adquiridas. As intrínsecas são as glórias do Senhor Jesus, suas características, que fazem parte dele já por ele ser Deus. E essas características a gente conhece muito bem, né? A onisciência, a onipresença, né? Entre outras características. E no outro aspecto, que é as glórias adquiridas, são glórias que o Senhor Jesus conquistou a partir de um momento, né, temporal, por causa da obra que ele realizou. Então, muita coisa mudou, irmãos, depois da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, isso são as suas glórias adquiridas, como, por exemplo, a glória da redenção, glória da preeminência, a glória do reino, e por aí vai. E aí todas essas glórias estão aí nesse tópico, para que os irmãos possam ler posteriormente, né? É muito bom aprender mais sobre isso. Até aqui. Então vamos continuar aqui a leitura. Estas distinções, sobe um pouquinho, irmão, vamos lembrar que distinções são essas que eu não lembro. Tá. Vamos repetir então, com base no que já foi comentado, a gente vai ler novamente esse parágrafo, quando fala sobre a morte do Senhor sob as mãos do homem.
Mas o Senhor Jesus também morreu sob as mãos do homem, isto é, a perversa mão do homem estava naquela morte, assim como e tão certamente quanto estava a graça infinita de Deus. Ele foi recusado pelos lavradores, odiado pelo mundo, expulso, crucificado e morto. Este é outro caráter de sua morte. E sua ressurreição e ascensão foram também nesse caráter, partes ou estágios na história daquele a quem o mundo rejeitou. Sua ressurreição, consequentemente, assegura o julgamento do mundo, e sua ascensão levando à expectativa de um dia em que seus inimigos serão colocados por escabelo de seus pés. Pronto. E por que quando fala da questão da ascensão do Senhor, sobre essa expectativa? É porque o versículo, ele fala assim, num aspecto assim, sente-se aqui, ou algo assim, vamos ler? Inclusive, esse é um versículo do Antigo Testamento. Aqui, ó, Salmos 110, versículo 1. Assim, deixa eu ver. Aí, Salmo 110, verso 1 fala assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, aqui a gente percebe o seguinte: que aqui não se trata unicamente sobre a ressurreição do Senhor. Que lembrando, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele ficou por dias na terra, né? Então, quando se acontece a ascensão, é justamente o cumprimento dessa profecia aqui de Salmo 110, verso 1. Quando diz assim, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Então, é o Deus Pai falando, né, ao seu filho, assenta-te à minha mão direita, que é onde o Senhor está atualmente. Quando fala até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, é justamente essa expectativa de que esse julgamento que foi assegurado a partir do momento da ressurreição do Senhor, ela vai acontecer e vai se cumprir, então, esse ato de justiça. Então, por isso, irmãos, que o texto aqui está falando sobre essas marcas da responsabilidade do homem na morte do Senhor Jesus, ele também foi levado esse assunto ao céu, porque esse assunto ainda não está totalmente resolvido, no sentido da prática, né? Lembrando ao exemplo do Senhor sendo proprietário do mundo e ele ainda não tomou posse. Mas tudo isso é uma expectativa que em breve vai ser totalmente cumprida. Então, estas distinções permitem-nos entender as diferentes visões que a fé obtém, à luz da palavra de Jesus ascendido, vendo como acontece em graça sacerdotal ali, intercedendo por nós e, ao mesmo tempo, guardando como em expectativa o julgamento de seus inimigos. Então, enquanto o Senhor Jesus está esperando, está nessa expectativa desse julgamento com os inimigos, ele não está parado lá, né? Ele está ali fazendo várias atividades, que a gente viu essas algumas de suas funções, né, mais acima no texto, como como um sacerdote, o sumo sacerdote, como o nosso advogado, né, sempre agindo em graça, intercedendo por nós.
Então, ele está em constante atividade, aguardando também esse momento aí do julgamento. O Evangelho publica o primeiro desses mistérios, isto é, a morte do Senhor Jesus sob a mão de Deus por nós e sua ressurreição e ascensão em caráter de tal morte. E este Evangelho é corretamente glorificado como toda a nossa salvação. Mas o segundo desses mistérios, a morte do Senhor sob as mãos do homem, pode ser um tanto esquecido, enquanto o primeiro deles é corretamente glorificado. Mas este é um erro grave na alma de um santo ou nos cálculos e testemunho da igreja. Pois se este grande fato, este segundo mistério, como o chamamos, a morte do Senhor Jesus, sob as mãos do homem, foi esquecido, como ele pode ser na terra, certamente não será esquecido no céu. Vou repetir aqui a frase novamente. Pois se esse grande fato, este segundo mistério, como o chamamos, a morte do Senhor Jesus sob as mãos do homem, foi esquecido, como ele pode ser na terra, certamente não será esquecido no céu. Não é, é verdade, a ocasião da ação presente ali. É a morte da vítima e as intercessões do sacerdote sobre tal morte que formam a ação que existe agora. Mas certamente será a morte do Marte divino, a morte do Filho de Deus pelas mãos do homem, que dará caráter à ação ali, uma a uma. Inclusive, eu lembrei novamente aqui de definições doutrinais, porque quando se fala do assunto do Senhor Jesus como sumo sacerdote, uma das características dele ser como sacerdote, de sumo sacerdote, interceder pelos seus, é justamente por ele ter passado por provações aqui na terra e ter provado do sofrimento aqui. Inclusive sofrimento, e é nisso que ele se coloca como o nosso intercessor, porque ele está à nossa frente como, além de ser humano, ele é uma pessoa que passou por todo tipo de sofrimento. E com certeza muito mais do que a gente já passou e vai passar aqui na Terra, né? Só da gente lembrar do sofrimento dele, do julgamento de Deus sobre ele na cruz, já fortifica esse argumento. Mas o Senhor, ele passou pelos sofrimentos que nós aqui passamos também no mundo, né? Os diversos sofrimentos. E o Senhor Jesus também passou. Então, quando se trata do Senhor como sumo sacerdote, e a gente lembrar desse aspecto do sofrimento que o Senhor teve na sua morte, num aspecto da responsabilidade aqui pelas mãos do homem, a gente lembra com mais exatidão os sofrimentos que ele teve aqui, com base na maldade do outro sobre ele. Então, o cuspe, os socos, os tapas e tudo mais, assim, né, nessa dor física, além do desprezo, enfim, tudo que o Senhor sofreu, todo esse sofrimento garantiu a ele essa função dele como sumo sacerdote e por ser o nosso intercessor, por ele ser uma pessoa que também passou por esses sofrimentos. Mas se a gente ficar lembrando da morte do Senhor apenas pelo seu ato soberano, né, de que ele entregou a sua vida, e lembrando, não é que isso seja algo ruim, e longe disso, né, longe de pensar nisso, mas a questão que está sendo trazida aqui é importante a gente pensar também, meditar, a morte do Senhor sob
as mãos do homem, trazendo a culpa do homem na morte do Senhor Jesus, porque isso também vai fortificar isso, né, de como ele sofreu na mão do homem e de como isso foi importante para ele ser o nosso sumo sacerdote hoje e ser o nosso intercessor. E aqui tem uma nota, aqui embaixo, ó, com a fonte menor, que diz assim: ao pregar o evangelho, o pecado do homem em matar o Senhor da glória certamente será declarado, mas é a morte do Senhor como Cordeiro de Deus que é a base da graça publicada pelo evangelho. E é isso o que eu quero dizer aqui. Olha aí, tá vendo? Por exemplo, lá no discurso de Pedro para os judeus, percebam que como Pedro ele trouxe o aspecto da morte do Senhor Jesus como resultado das mãos daqueles judeus. O apóstolo ele traz esse aspecto, mas ao mesmo tempo ele traz também o plano divino de Deus, de mostrar que foi um plano de Deus para que o Senhor Jesus morresse, ressuscitasse e fosse ascendido aos céus para salvar os pecadores, né? Para salvar todo aquele que crê hoje no Evangelho da Graça. Então é um plano divino de Deus, mas o que não apaga e não diminui a culpa do homem daqueles que sujaram, né, metaforicamente, suas mãos com o sangue do Senhor Jesus. Que tem até um versículo, né, que diz que os judeus falaram que seja derramado seu sangue em nós e nossos filhos. Algo assim, que traga esse aspecto, né? Corrigindo aqui o versículo que eu acabei de citar, é em Mateus 27, 25, que fala assim: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Irmãos, muitos assuntos podem ser esclarecidos mais facilmente para nós, claro, por meio do Espírito, quando nós entendemos essa dualidade da soberania e responsabilidade. Por exemplo, um assunto que é muito discutido entre os irmãos, quando eu falo irmãos aqui é no sentido, né, da cristandade geral, é sobre, quando se trata sobre a salvação pela graça, e aí vão lá para Judas e trazem Judas não, perdão, Tiago, quando se fala de salvação e obras, quando tem um versículo lá que diz, né, que a salvação não é só pela fé, pelas obras também. Somente. Deixa eu ver onde é que está o versículo aqui. Tiago 2, 24. Tiago, capítulo 2, verso 24. Só um exemplo. Aí, ó. Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhes imputado isso como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, enfim, aí vai trazer outros exemplos aqui de outros que foram salvos pela fé. Mas olha a importância da gente dividir soberania e responsabilidade. Porque enquanto lá em Romanos 4 fala que Abraão, que inclusive é esse versículo aí, ó, que é no 23, ó. A gente precisa nem mudar de livro. Se a gente for aqui só no 23, já deixa bem claro. E creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Esse aspecto é da soberania de Deus sobre Abraão. E sobre nós também. Aprove a Deus, quis Deus nos salvar e ponto final.
Tanto é que o que a gente leu lá em Romanos 9, quando se trata sobre a soberania de Deus, a Escritura é bem clara quando diz: depende de quem Deus escolhe, não depende de quem corre, de quem fica parado, não tem nada a ver isso não. Porque quando a gente fala assim nesse aspecto, dá a entender de que eu fui escolhido porque Deus saberia que eu faria o que, eu sei lá o quê. Não, não. Deus nos escolheu porque assim Ele quis. Pela graça e por amor, Ele nos escolheu. Esse é o ponto da parte dele. E não entra aqui discussão, porque Ele quis assim, né? De tentar ir a fundo. A gente vai agarrar somente aquilo que Ele nos revelou. Que foi por causa de quê? Por amor, pela graça dele. Sua graça abundante, do seu amor abundante sobre nós. Acabou. Qualquer coisa que passar por isso é perigoso entrar em discussão. Então, isso é sobre a soberania dele sobre nós. Só que aqui em Tiago, não só nesse capítulo, Tiago, ele é um livro em que ele traz com muita potência, com muita força, a nossa responsabilidade aqui nesse mundo, da nossa vida prática. Tanto é que no capítulo 1 ele fala assim: ora, você que ora a Deus para ajudar as pessoas, e aí você passa, vê uma pessoa pedindo um cobertor, e você fala assim, que Deus te ajude, e você não vai ajudar? Como assim? Como assim você vai orar e vai falar assim, que Deus te ajude, e você mesmo não ajudar ali o irmão que está precisando? Ou seja, prática, vamos para a prática, né? Obra é movimento, né? Então ele dá muito esporro, né? Entre aspas, nesse aspecto da nossa responsabilidade e do nosso exercício na prática das coisas. Por isso que traz aquela questão quando fala: a fé sem obras é morta. Mas é morta para quem? É para Deus sobre nós? Não. É sobre a outra pessoa sobre mim. O que está sendo falado aqui e discutido é no aspecto de uma linha deitada, né? No caso chamado linha horizontal, que é de um ser humano para outro ser humano. E não a linha vertical, né? Que é em pé, que no caso é Deus para o homem. Não, é do homem para outro homem. Se eu fico dizendo que eu sou cristão, mas eu tenho uma vida totalmente defasada, eu tenho uma linguagem totalmente inapropriada, se eu fico falando que eu sou cristão, essa minha fé não vai estar morta para as outras pessoas? Que testemunho que eu vou entregar para essas pessoas? Vai ser um testemunho zero, não vai condizer em nada com o que eu estou falando por ser cristão. E proclamando o Senhor Jesus e tendo uma vida totalmente profanada. Eu não vou estar em sincronização, né? Com o que eu estou dizendo e com o que eu estou fazendo. Então, Tiago, ele traz muito esse aspecto. Então, quando ele dá exemplo aqui de Abraão, e fala que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, ele não está trazendo somente trazendo esse aspecto de Deus para o homem, mas é do homem para outro homem. Por exemplo, se tivesse lá o versículo que a gente viu aqui no Antigo Testamento, de que creu Abraão em Deus e foi imputado como justiça, como é que a gente, para Abraão, a gente poderia evidenciar de que ele era uma pessoa salva e amiga de Deus? Por exemplo, vamos pensar que se Abraão tivesse a mesma atitude que Caim, quando Deus foi conversar com Caim, e Caim virou as costas para Deus, não quis saber dele, foi criar uma cidade, tudo para poder se entreter e não pensar em Deus. Se Abraão tivesse essa vida, que evidência ele teria de que foi um amigo de Deus? Ou seja, irmãos, aqui se trata sobre não meramente sobre a fé que Abraão teve em Deus, mas sobre a sua prática de vida, o quanto que demonstrava que ele tinha fé em Deus, e que teve fé em Deus, e de que ele era um amigo de Deus. A sua obediência demonstrou isso para nós. Então, para nós, a fé de Abraão era uma fé viva, porque ele demonstrou, e as Escrituras por muitas vezes demonstra isso, de como a sua fé era viva, né, para nós. Ele provava isso na sua prática de vida. Quando Deus pediu para ele sacrificar o seu único filho, seu primogênito, ele ia fazer. Se Deus não interrompesse, Abraão ia sacrificar o seu próprio filho. Embora Abraão sabia que Deus falou que ele seria de muitas nações, né? Então, que seria através do primogênito dele. Mas por que ele iria sacrificar seu próprio filho? Não ia contradizer a profecia de Deus? Não.
Em outra passagem, de outro livro que eu não estou lembrando agora, diz que Abraão acreditou que Deus iria ressuscitar ele depois. Porque Abraão sabia que Deus não era um Deus de mentira e Deus de ilusão. Então, isso evidenciou, irmãos, essa fé de Abraão. Entende? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou trazendo aqui o aspecto da fé no sentido da responsabilidade do homem. É isso que Tiago trata. A evidência da fé pela nossa responsabilidade. Agora, quando ele fala isso, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, eu vou pegar esse versículo aqui e levar para o sentido da soberania? Não, porque aí eu vou bagunçar tudo. Porque se eu pegar esse versículo 24 somente, sem esse contexto, e pegar para unir junto com Romanos 3, quando fala que a fé é somente pela que a salvação é somente pela fé, não depende de obras, porque nem as obras vêm da gente, mas vêm de Deus, isso está lá em Efésios 2, muito claro para a gente, eu vou causar bagunça. Então, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer esse trilho do trem. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. São aspectos diferentes, mas que andam juntos. E é importante a gente pensar sempre nesses dois aspectos. Lembrando, irmãos, um não diminui o outro e um não engole o outro. Os dois estão lá, ó, andando na mesma medida, na mesma velocidade, e é importante meditar nos dois. Porque se eu penso somente em um, eu posso deixar o outro ali, ó, e assim eu vou me prejudicar. Talvez eu me prejudique, tanto no entendimento, quanto no meu testemunho. Então é isso, irmãos. Para corroborar, é só ver Romanos 4, né? Que vai estar falando do mesmo personagem de Tiago. Diz assim, Romanos 4:1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas para aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então aqui já deixa bem claro, né? Logo no versículo 2, deixa claro de que Abraão ele não foi salvo pelas suas obras. E se ele fosse, ele não poderia se gloriar isso diante de Deus. Porque aí, de novo, né, há outras passagens também que Romanos traz isso, sobre essa questão da dívida. Se a pessoa acha que faz alguma obra e que assim Deus vai salvar ele porque ele fez tal coisa, por meio, né, como fala aí, segundo a carne, então Deus não tem sentido falar que Deus dá a salvação de graça para essa pessoa. Peraí, não foi graça então. Foi uma negociação, vamos dizer assim, uma dívida. Você fez uma coisa para mim, aí eu vou lá e te dou uma coisa de volta. Só que é isso, irmãos, isso desfaz totalmente, né, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, porque a gente pensa logo numa primeira coisa, para que Deus precisa de mim? Porque eu estava, primeiro que eu estava morto, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem reação nenhuma, só falta ser enterrado. Essa era a nossa situação. Mas aí Deus nos vivificou por meio do Evangelho da Graça, e depois a gente vai entendendo que até a fé que a gente teve em Deus, nesse Evangelho, essa fé não veio de nós, né? Efésios 2 já derruba tudo isso. E para completar, fala das obras, né? Que as obras foram feitas por Deus para que nós andássemos nessas obras.
Então, nem na obra a gente pode se gloriar. Nem Abraão, de tudo que Abraão fez, Abraão não pode falar assim, eu que fiz, eu que criei. Não. Ele sabe, né? Que tudo isso foi Deus que deu para ele e ele andou nessas obras. Então, isso é o viver pela fé. É entregar toda a honra para Deus, né? E até os galardões que um dia receberemos, vai chegar o momento que a gente vai jogar tudo nos pés do Senhor também, logo depois, né? Então, a gente não vai nem ficar com os galardões na mão, vai jogar tudo nos pés do Senhor e dar toda a honra a Ele. Michel, o que é que você acha de nós continuarmos na próxima semana, a partir desse ponto? Pode ser, irmão, já vai dar 9h30, né? Achei que o tempo passou rápido. Olha aqui também perguntando aos irmãos, Isaac, Wesley, Aldemar. Tranquilo aí, irmãos? Tranquilo. Vou estar tirando a gravação. Wesley, você pode estar agradecendo? Sim.